me introduzir, sou Eduardo Moore, sou diretor de produto na Clara, que é uma B2B fintech aqui no Brasil, México e Colômbia. Organizamos esse evento aqui com todo o time de Nu, Leonardo Piretti, Raquel e Carolina Sassur, junto com Paulo Hurtado, Gabriel Alves e o time de Product Latam, um pouco com a ideia de formar ou criar comunidade de produto, tá? Acho que ser gerente de produto, trabalhar na área de produto é bem demandante, né? Não é toda essa coisa bonita que sempre falam e que sempre vendem, e o dia a dia é intenso, sobretudo se você trabalha em startup, e não é tão fácil ter alguém com quem compartilhar, né? Você pode ter um parceiro, um amigo, mas a menos que sejam PMs, é difícil que eles compreendam o que você passa, né? Então, um pouco a ideia era juntar, né? São Paulo tem a maior quantidade de unicórnios de toda a Latinoamérica e do mundo, e Brasil como tudo, né? Tem a maior quantidade de unicórnios do mundo, fora Estados Unidos e algum outro país, maybe Índia, maybe China. Acho que é legal começar a criar comunidade e agradecer a Nubank por dar o espaço para a gente poder comemorar hoje. Só para quebrar o gelo e quebrar um pouco a estrutura antes de começar com uma palestra que temos que vai ser incrível, gostaria de dar 2 minutos para que vocês falem com a pessoa que está à esquerda à direita, e se já conhece a pessoa que está à esquerda à direita, se move 1 ou 2 passos para a esquerda, ou cadeiras que fosse. 3 perguntas. Como se chama? Né? De onde você é? E a terceira, de que você trabalha? Né? Companhia, cargo, tá? Então, peço a vocês 2 minutos. Não é microfone, é realmente tipo virar para a direita, esquerda, e trocar uma ideia, tá? Vá, agora, já. Bom, deu para as pessoas se conhecerem um pouco. Parou. É isso. Todo mundo conheceu, esquerda, direita, mais ou menos. Chegaram na cor favorita ou não? Não estava na pergunta, eu sei. Bom, agora vamos dar começo à palestra formal, né? Para talvez prover algo enriquecedor, fora conhecer pessoas. Paula vai ser a moderadora, deixo vocês com elas, tá? Mas, olha. Boa noite, pessoal. 2 gringos falando português para você se divertir nessa quinta noite, né? Vamos lá. Eu vou chamar aqui nossos convidados. Eu prometo que a gente vai entregar nosso melhor para compartilhar as nossas experiências sobre escalar produtos. E assim que a gente terminar, vocês estão convidados a ficar para continuar o papo que vocês acabaram de iniciar. E também eu vou tentar incluir vocês na nossa discussão sobre como escalar produtos, beleza? Então, me ajudem aqui a receber o Pedro Axelrod, do Nubank. Pedro, se apresenta aqui rapidinho para nós, por favor. Conta um fato engraçado sobre você. Um fato engraçado? Puxa.
Bom, antes vou ganhar um tempo me apresentando primeiro. Gente, prazer, eu sou o Pedro, sou PM aqui no Nubank. Eu estou no Nubank faz 8 anos. Hoje eu sou diretor de produto da Nuconta. Um fato engraçado... sei lá. Bom, esse lugar onde vocês estão... Muito bom. Esse é o problema de você estar aqui há muito tempo, ter intimidade com as pessoas. Mas está aí o fato engraçado. Conta para as pessoas que estão online que não escutaram na Carrie. Tá bom. Bom, a Carrie, que está ali no fundo, que também é PM aqui no Nubank, contou que eu estava no México. Eu sou vegetariano, às vezes eu abro exceções, e aí eu estava sendo julgado porque eu comi carne. Muito bom. Agora vamos receber o nosso segundo painelista, o Gabriel Alves, VP de produto da Bitso e meu chefe. Gabriel, vou te dar mais tempo para pensar no que a gente vai fazer para quebrar o gelo. Pode se apresentar primeiro. Muito obrigado. Não vai ser a mesma pergunta, então? Não. Droga. Eu sou o Gabriel, trabalho com a Paulinha na Bitso. Já trabalhei no Nubank também com o Pedro. E sou do interior de São Paulo, moro em São Paulo, sei lá, há 15 anos. E hoje estou na frente de B2C da Bitso. A Bitso, para quem não conhece, é uma empresa de cripto. E a gente trabalha nos 4 países, Argentina, Colômbia, Brasil e México. Boa. E agora, para quebrar o gelo, nos conta qual foi sua viagem favorita da vida inteira. Nossa, essa é uma boa, hein? Eu gosto muito de viajar. Essa é mais fácil que a sua, eu acho, hein, Pedro? Eu acho que o lugar que eu mais gostei de ir foi para a Croácia. Porque, enfim, foi uma viagem que eu fiz sozinho, mochilei o país de ponta a ponta, peguei carona... Conheci tudo lá e é um mar muito bonito. Assim, se alguém aí já foi ou se quer ir, depois a gente conversa também. Boa. Agora eu vou tentar aqui conhecer rapidinho um pouquinho de vocês. Por favor, levante a mão quem é Product Manager ou Product Lead. Boa, bem-vindos. Agora, por favor, quem é Designer? Legal, muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu sei que também temos Product Ops. Muito bom. E pessoas de outras áreas, empreendedores, talvez? Sejam muito bem-vindos, legal. Bom, a ideia dessa noite, então, para a gente aquecer aqui a conversa e depois a gente sair para fazer essa troca de ideias, é a gente falar um pouco sobre os diferentes momentos que os times de produto vivem nas empresas, de acordo com os diferentes estágios de maturidade da empresa, né? E aí a primeira pergunta que eu queria conversar com vocês, o Pedro, por exemplo, foi uma das pessoas que esteve ali no início da Nuconta, né? E também no início do produto do Nubank. Eu queria perguntar para você um pouquinho de como é esse começo das pessoas que chegam para fazer produto e também comparar isso com o momento quando você já tem um modelo de negócios provado. Tipo, o que você enxerga como diferenças-chave entre esses dois momentos e as habilidades das pessoas que compõem esses times? Legal. Ótima pergunta. Bom, vou tentar trazer um pouco mais até dos nossos exemplos mais práticos, assim, mas eu acho que se a gente fosse colocar uma linha, acho que a grande diferença básica de um para o outro é o nosso Product Market Fit, né? Você entender se você construiu um produto, uma solução, se você consegue resolver o problema de uma forma que é relevante, que é boa o suficiente, né, e que, enfim, aquilo que você se propôs a resolver, você está conseguindo fazer, né? Então, mesmo aqui no Nubank, a gente ainda fala bastante disso. Você tem 2 momentos, ou é pré-Product Market Fit ou é pós. Se for pré, qual que é o seu trabalho? Achar a droga do Product Market Fit. É iterar em cima, é aprofundar, putz, quais são as dores que o cliente tem, como que eu sei no detalhe, como que ele está usando, aonde estão as oportunidades, aonde estão os paper cuts, aonde está doendo, e iterar no produto até que a gente consiga dizer, poxa, chegamos, temos Product Market Fit, a gente está resolvendo, né, de forma significativa o problema do nosso cliente.
Quando você chegou nisso, aí agora o objetivo é outro. O objetivo é botar o pé no acelerador. Como que eu cresço rápido, dado que eu provei que o meu balde não está furado, dado que eu tenho um produto que tem valor, agora eu quero correr e ganhar, crescer. Então, se a gente fosse pensar nas grandes diferenças, eu vejo assim. E eu acho que o PM tem que saber muito bem aonde ele está, porque são coisas diferentes. No começo, é exploração, discovery, muita entrevista, muita hipótese, né? Você tem que estar o tempo inteiro conversando, tentando aprender e vendo como a gente itera para chegar lá. No segundo, acho que você não perde isso, mas o ferramental muda um pouco, porque você tem que olhar eficiência, funil, aonde que a gente que tem oportunidade para não perder cliente, né? Para não dropar, como que eu consigo acelerar, tem gargalos, tem problemas de escalabilidade, né? Então, eu acho que são ferramentais diferentes. Um bom PM, idealmente, ele vai saber transitar nos dois e vai saber diagnosticar, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Conseguir olhar. A gente tem muitos exemplos e às vezes até os incentivos são para você colocar o pé no acelerador antes do Product Market Fit, o que geram vários problemas depois, né? Mas a gente entende que, dependendo do contexto, esses incentivos existem. Mas eu acho que o bom PM tem que conseguir saber diagnosticar. E aí, tentando amarrar tudo aqui, falando do time, eu acho que também são times que operam de naturezas diferentes, né? Porque o primeiro é isso, ele é muito mais orientado à experimentação, ele é muito mais orientado a iterar rápido e testar, prototipar, e como que a gente consegue, né, ganhar input sem construir um mundo inteiro. Então, é um time que vai passar a maior parte do tempo em discovery e, enfim, tudo que deriva daí. E o segundo time é um time que precisa conseguir escalar. Então, ele precisa saber no detalhe as métricas, saber pensar a eficiência, saber entender aonde está vazando, né? Acho que vira uma chavinha ali. Tudo bem que em um dado momento você fala, não, vamos expandir e aí volto para o outro estágio. Mas se eu fosse resumir, é mais ou menos assim que eu falaria. Obrigada, Pedro. Gabriel, você também vivenciou esses diferentes momentos em diferentes empresas, né? Desde uma empresa super pequena até uma empresa que já tem um modelo provado e que está tentando escalar. Como é que foram esses aprendizados nesses momentos diferentes e o que você acha que a gente precisa enxergar no processo de contratação desses PMs nesses momentos? Isso é muito interessante, assim. Eu acho que tem várias coisas que dependem. Primeiro, acho que a primeira coisa importante é quem é a empresa em que você está, né? Acho que tem empresas que têm, enfim, já tem capital investido, já tem uma série de acionistas, stakeholders e parceiros por trás. O próprio Nubank deve ter um monte de produto aí explorando pré-market fit, mas tem toda uma estrutura por trás que já te permite tomar mais risco, ter pessoas muito boas a fim de viver esse momento empreendedor e trazer gente para dentro para fazer isso acontecer. E tem empresas que não, que na verdade estão muitas vezes no momento pré-seed ou pré-series A, em que você ainda não tem um branding, você ainda não tem, de fato, dinheiro para pagar pessoas boas para irem, você tem que vender o sonho ali, trazer pelo equity, e é muito difícil, assim, muito, muito difícil. Eu tive a sorte de passar por empresas em diferentes estágios, assim, e acho que o tipo de perfil que você consegue atrair, ele é muito diferente. Então, acho que tem um primeiro momento ali que você tem que entender quem, de fato, você consegue trazer para dentro e quem você consegue ter uma proposta de valor interessante como recrutador daquela pessoa. E aí, acho que tem um segundo momento, que é o skill que você precisa e o tipo de pessoa que você precisa. E acho que uma coisa que é comum em todos esses estágios é que você quer em produto pessoas que sejam empreendedoras e que tenham esse negócio sangue no olho que o Pedro estava falando de experimentar, correr, crescer e fazer as coisas acontecerem, assim. Então, eu gosto muito de ir para um modelo em que acho que é o que o Nubank ainda usa hoje em dia, que é você faz um papo, faz o case, entende a experiência das pessoas e segue em frente. E acho que isso é fundamental em qualquer um desses cenários. Assim, você precisa entender como que é o modelo mental daquela pessoa e quais são os incentivos que ela busca no trabalho para fazer aquilo acontecer. E aí ser transparente também, né? Porque é
é muito difícil estar nesse momento pré-market fit de uma empresa que não necessariamente tem funding, e você precisa ter pessoas que estão afim daquele desafio e querem fazer acontecer. Assim. A gente deu uma passeada pelos diferentes momentos aí da empresa, desde que ela começa até que a gente já tem um produto um pouco mais provado. A gente falou um pouquinho dos PMs, mas agora vamos falar dos times. A gente precisa de diferentes habilidades ao longo do desenvolvimento do processo de produto. Às vezes o PM tem que fazer de tudo, né? E às vezes a gente tem um pouco mais de funding para a gente poder contratar pessoas talentosas com diferentes habilidades. E aí a gente tem uma diferente leque de possibilidades para a gente alocar essas pessoas. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, começando talvez pelo Gabriel, como que você enxerga esses processos de distribuição das habilidades, dos roles, da composição dos times, nesses dois momentos que a gente estava falando. Bom ponto. Assim. Eu acho que no momento pré-market fit, acho que é muito, até conecta mais com o que o Pedro estava falando. Assim, acho que a gente precisa de pessoas que sejam muito curiosas e que estejam muito com vontade de rodar o ciclo e rodar o processo várias vezes seguidas e estar sempre pensando em qual que é a próxima coisa que você vai testar, sabe? Então, eu acho que tem um pouco de identificar perfis que talvez sejam menos óbvios no sentido de já ser muito experiente em alguma coisa, já ter vivido uma única indústria durante muitos anos e tudo mais, e talvez um perfil que seja um pouco mais aquele perfil que pula de galho em galho e está experimentando, uma hora está fazendo, sei lá, serviços financeiros, na outra está fazendo healthcare, na outra está fazendo, sei lá, delivery de comida, porque eu acho que é um perfil que, óbvio que você tem que entender a motivação da pessoa, mas em geral é um perfil que tem sede por aprender e viver coisas diferentes muito rápido, assim. Então, a hora que ela começa a testar ali um protótipo, testar ali uma ideia, colocar uma hipótese de pé, e ela já começa a enxergar paralelos e novas linhas se abrindo de coisas que são possíveis, ela já gera um fogo ali de falar, não, vamos fazer essa outra coisa, vamos tentar isso aqui agora e tal, e isso é fundamental, assim. Já o perfil, acho que pós-market fit, talvez você queira uma pessoa que seja um pouco mais estruturada, com talvez uma noção de business um pouco mais forte em termos de P&L, de unit economics e tudo mais, porque você vai precisar ter um trade-off muito mais assertivo de onde você consegue tirar mais valor, sabe? Então, geralmente, eu acho que tem uma divisão ali. Não quer dizer que um não vai conseguir fazer o outro e o outro não vai conseguir fazer o um. Acho que muitos de vocês provavelmente já tiveram desses diferentes lados também. Mas acho que, em geral, quando eu estou contratando, no primeiro caso, eu vou mais para cases talvez menos core business oriented, assim, e no outro eu vou para cases um pouco mais estruturados, assim. Não sei o que você acha, Pedro. Cara, eu gostei da forma que você trouxe o estruturado, porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que no começo o processo é meio caótico mesmo. E você quer um pouco daquele caos. Você quer que o engenheiro esteja discordando do PM e discutindo, sei lá, alguém critica o que o designer fez, mas pelo outro lado, sabe, daqui a pouco ele volta com uma outra solução. Você quer um pouco dessa bagunça, porque a ideia, tipo, você quer chegar em soluções que não são triviais, normalmente, né? Então, no começo, eu acho que nesse pré, vamos colocar assim, você está ok com pegar pessoas que são get shit done, criativas, caóticas, mesmo que, sabe, talvez a pessoa não vai ser a melhor, vai ter os melhores skills de comunicar, de estruturar, de analisar, né? E aí, quando você vai para o pós, eu acho que a complexidade do que você está fazendo aumentou, porque você solidificou uma base, você tem um monte de caminhos para ir, e a decisão sobre o que fazer fica muito mais delicada e muito mais crucial, né? Porque é muito ruim, tipo, você ainda não tem muito tempo, e você perder fazendo coisas que não vão te levar para lá é ruim. Então, eu acho que nesse segundo caso, você precisa de alguém que zoom out, simplifica o processo, consegue fazer as outras pessoas enxergarem putz, qual que é o core do problema, por que isso é relevante, por que isso não é, por que a gente deveria fazer isso primeiro em relação àquilo, sabe? Então, eu acho que é como se o começo fosse um processo mais aéreo
e o segundo você precisa de alguém que aterriza e fala, puta, agora a gente tem um plano tático, agora a gente vai executar, agora a gente tem disciplina. Então, eu acho que eu dividiria mais ou menos assim. Acho também que tem um ponto que é muito... Você vai ter que entender a bagagem de skills, porque dependendo do domínio que o seu produto tiver, ou até do resto da composição do time, por exemplo, domínios muito técnicos, provavelmente você precisa que o PM entenda muito daquilo, mesmo que talvez isso abra um gap em outras coisas. Às vezes, por exemplo, aqui no Nubank, a gente tem muitos problemas que estão ligados a crédito, a análise, a qual é o score de cada cliente, blá, 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 blá. Um domínio muito complicado e que provavelmente vai precisar de PMs que saibam navegar muito bem naquilo, talvez mais do que o lado customer facing, dependendo do problema. Então, eu acho que nesse pacote de skills, você também vai ter que entender o que funciona melhor para aquele domínio para alocar a pessoa da melhor forma. Só complementar um negócio que você falou de caos, e eu vivo muito essa discussão lá onde a gente trabalha hoje em dia. Não dá para ter um time que não vive e não gosta de navegar no caos quando você está pré-market fit, assim, porque o caos ele é extremamente necessário e ele tem que ser bem-vindo. Assim. Se você tem um time que não consegue navegar no caos, você vai investir muito mais tempo discutindo processo do que conteúdo. E aí a tua chance de chegar no market fit desaba. Assim. Muito bom. Bom, vocês viram que eles dois gostam de colocar desafios nos times deles, então vou brincar aqui de colocar um desafio. Pedro, você tem lá seu squad bonitinho, é um time de, sei lá, 6 engenheiros, um PM, um designer, e vocês chegaram num ponto que tem sinais fortes de que vocês têm um product market fit. Como que você desenha o futuro dessa organização? Quais perguntas que você faz para você conseguir pensar como ir expandindo desse squad para uma organização de produto maior? Tá. Bom, então vamos lá, acho que tem duas respostas aqui. Você chegou em Product Market Fit, você tá confortável que tem bons sinais que o produto está resolvendo. Seguindo o que a gente falou antes, você deveria pensar como que eu aumento a escala daqui. Acho que a forma que eu responderia é um pouco olhar o funil de trás para frente. Porque você só pode botar o pé no acelerador se você tiver certeza que o balde não está furado. Então, eu tentaria olhar, e agora que eu sei que os clientes que estão chegando no final extraem muito valor e estão satisfeitos, eu vou tentar entender aonde eu estou perdendo de trás para frente, para evitar que a gente fale, putz, vamos fazer uma campanha enorme, vamos buscar alguma forma de botar um monte de gente para dentro, mas essa gente não vai chegar no final. Então, assim, lógico que é difícil de falar no abstrato, né? Porque na realidade é sempre muito mais complexo. Mas eu acho que eu começaria olhando o funil de trás para frente para ver, putz, a gente está confortável, a gente está sólido para botar o pé no acelerador, ou tem buracos grandes que eu preciso resolver para botar o pé no acelerador e garantir que a maior parte das pessoas que vão entrar vão chegar no final. Então, esse é mais ou menos como a gente poderia olhar a estratégia de sequenciamento. E aí, escalar os times, eu acho que essa resposta fruto de muitas discussões aqui. Eu não sei se eu tenho uma resposta certa, mas acho que o que a gente já aprendeu aqui tem algumas coisas que você tem que considerar. Primeiro, você quer conseguir, né? Se a gente fosse pegar... O natural é sempre você pegar um time e começar a quebrar ele. Isso aqui que era um time, agora são 2, agora são 3. Né? É engraçado, né? Por exemplo, a gente está aqui olhando... Vou trazer o exemplo da NuConta. Né? A gente até pouco tempo atrás estava olhando só a NuConta no Brasil. Agora a gente olha também a NuConta no México, daqui a pouco Colômbia e tudo mais. E aí, quando a gente conversa com as pessoas que estavam olhando NuConta no México, por exemplo, é sempre um choque, porque assim, gente, aqui no Brasil vocês têm um time inteiro para olhar um pedacinho desse fluxo. Lá no México, um time do mesmo tamanho estava olhando esse, um monte de outras coisas. Né? Porque é lógico, a complexidade era bem menor. Então, o que normalmente acontece? Você vai naturalmente dividindo, porque vai ficando insustentável, o time não consegue mais lidar. E eu tento seguir duas coisas. Eu acho que o time tem que ser dono de um domínio do começo ao fim, para evitar um empurra-empurra do tipo, não, mas isso aqui eu fui até onde eu podia, depois a responsabilidade foi do outro time. Né? Você quer que o time consiga
ter um domínio que ele fala, nossa, a gente pensou em alguma coisa, a gente quer implementar isso, a gente consegue fazer do começo ao fim. E até porque você quer motivar e você quer dizer, gente, olha, a gente tem um macro objetivo e a gente quer que todas as iniciativas vão nessa direção. Tudo bem, às vezes o macro objetivo expande um pouquinho, não é tão claro só mas ainda assim, você quer conseguir ter um corte que deixa muito claro o que é um time, o que é o outro e aonde vai o domínio de cada um. E a outra coisa que eu acho que é importante pensar também é tentar otimizar para que você não tenha muitas dependências entre os times. Porque senão o time A, poxa, pensou em alguma solução, eles vão começar a implementar e eles falam, putz, para a gente implementar eu preciso que o time B pare e implemente alguma coisa. Eu preciso ir lá e implementar alguma coisa no domínio daquele time. Isso vai acabar ficando mais devagar. Porque você pode chegar no time B e o time B vai falar, poxa, não consigo te ajudar agora, ou essa prioridade não é importante para mim. Até, normalmente rola uma negociação, mas tem casos em que mas a gente vai mexer nesse negócio agora também, então você não consegue segurar. Então eu tentaria otimizar para ter domínios que são completos do começo ao fim, que são bem divididos e que não tenha muita dependência para que um time consiga andar o máximo possível independente do outro e a gente ganhe mais velocidade. Mais ou menos assim que eu pensaria. Quer complementar algo, Gabriel? Eu tenho outra pergunta para você, mas pode complementar. Não, pode mandar a próxima. Bom, eu perguntei para o Pedro o que ele faria, né? Agora eu quero saber o que você não faria nesse processo de escalada. Boa pergunta. Deixa eu pensar algo que eu já fiz, que eu não faria de novo. Eu acho que eu já tentei crescer times sem... deixa eu ver como frame isso, assim. Eu já tentei crescer times muito rápidos, sem ter necessariamente claro qual era a métrica que eles conseguiriam mexer e qual a hipótese e quais eram as hipóteses mais relevantes para que eles conseguissem fazer isso. Assim. Então, quando eu fui para uma startup mais early stage, que estava mais pré-market fit e tudo mais, eu fui no momento que a gente estava fazendo um boom de recrutamento e saiu, sei lá, de 1 squad para 7. E aí a gente basicamente pegou a jornada do cliente, dividiu, cada pedaço desse squad fica com um pedaço dessa jornada. E aí a gente teve vários problemas. Teve um problema de muita gente onboarding ao mesmo tempo, sem necessariamente ter contexto, entender o que era necessário. A gente teve problema de não ter o problema bem definido. Então, ok, você tinha um pedaço da jornada ali, mas você não tinha nenhuma hipótese boa o suficiente de como aquela jornada ia evoluir. Então, o time ficava meio que rodando em círculo, sem necessariamente saber o que estava tentando fazer. E a gente tinha um problema da plataforma de tecnologia em si, que não necessariamente habilitava a independência que o Pedro estava falando sobre. E não ter independência mata a tua agilidade e o teu processo pré-market fit, assim. Então, acho que eu não faria essas coisas de novo, assim. Não sei como eu faria, a gente pode fazer essa pergunta depois, mas eu pensaria muito melhor em como fazer essa escalada. Posso adicionar um ponto? Acho que, assim, dos erros que a gente já cometeu no passado, eu acho que tem um grande aprendizado ali. Para mim, você tem que olhar para o time e o time tem que conseguir olhar para o seu backlog e saber priorizar. E, às vezes, o domínio do time está misturado. E aí ele fala, nossa, isso aqui é muito importante, mas isso aqui também é muito importante. O que eu faço? Isso não é um bom sinal. Ou você tem que revisitar para garantir que as pessoas saibam o que é o mais importante, é o mais importante, ou você vai ter que estar muito perto para dizer, não, entre essas coisas, essa aqui é mais importante que aquela. Mas eu me lembro de algumas vezes em que os times ficavam batendo cabeça, porque, poxa, eu tenho 3 caminhos diferentes aqui, eu não sei como priorizar. Então, é uma coisa que eu diria para ficar atento. Não, super bom esse ponto. E, assim, não vamos se iludir também que isso sempre é possível, né? A gente vive, muitas vezes, a situação que, até por conta de como a plataforma é estruturada, você não consegue necessariamente resolver essa independência. Essa dependência que existe. E aí acho que tem um trade-off que precisa ser feito, e aí precisa muito da liderança para esse trade-off acontecer, que é quando que é o momento certo de resolver essa dependência, né? Que nem sempre, principalmente se você está pré-market fit,
é o momento de você pensar na melhor plataforma possível, no melhor jeito possível de ter essa independência, sendo que você ainda precisa andar rápido, testar alguma coisa que não está claro o que é para achar o market fit. Abriu um tópico que é super interessante, que é muito contemporâneo, a gente viveu diferentes momentos do quanto tinha disponível para investir em tecnologia na América Latina aí nos últimos anos. E eu acho que isso mudou um pouco a forma como a gente pensa, tanto na gestão do negócio como um todo, gestão de produtos, gestão dos times. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre exatamente o que mudou e o que a gente aprendeu nesse momento que a gente começou a ter essa cobrança mais forte por resultados vindo desde os investidores. Eu estou olhando para você. Pode começar. Tá bom. Eu acho que mudou bastante mesmo. Eu acho que, sei lá, 5 anos atrás, a gente estava no momento em que levantar capital estava muito mais fácil do que é hoje. Assim. Acho que tem várias startups que conseguiram levantar dinheiro sem ter o menor sinal de market fit. Acho que só tinha uma ideia, ou às vezes tinha, na verdade, alguém fazendo o pitch muito bem, explicando muito bem, dando aquele momento de inspiração e entusiasmo no investidor ali, e o dinheiro entrava. E hoje a gente está no momento que até empresas que já têm um funding, que já têm investidores grandes por trás, estão passando por um momento muito mais forte de cobrança de resultado, garantir que o ROI vai acontecer e que as empresas estão seguindo para um caminho de serem rentáveis. Assim, né? Acho que o mantra hoje de qualquer startup é como você consegue chegar a um P&L positivo sem fazer uma nova rodada de funding, porque sua chance do seu valuation reduzir está muito, muito grande. Assim. E isso acaba refletindo nos times de produto, né? Porque se antes talvez as suas métricas fosse muito mais fácil você justificar métricas de satisfação do cliente, de engajamento e etc. Hoje você precisa mostrar métricas de rentabilidade. Assim. Não que essas outras métricas não sejam importantes, acho que, pelo contrário, elas são talvez mais importantes ainda, porque sem elas você não vai conseguir chegar na rentabilidade em si, mas eu sinto que ficou muito mais difícil para você gerir time de produto sem ter o time de produto pensando em rentabilidade muito no dia a dia, assim, sabe? Eu acho que hoje a cobrança tá muito mais alta disso. Assim. Bom, acho que você tocou no ponto, assim, mas para mim acho que a grande diferença é, primeiro, você tem que entender o modelo de negócio do seu time, você tem que entender a sua contribuição, você tem que entender o P&L. Acho que, tudo bem, dependendo da senioridade, você vai precisar menos ou mais, né? Mas eu acho que até uns anos atrás era muito comum que o time de produto estava apenas pensando no produto e numa métrica só. E eu acho que isso força a gente a ter a disciplina de dizer, não, peraí, como é que funciona? Quais são os custos envolvidos para o meu... Né, vamos usar o funil de base. Quais são os custos envolvidos aqui? Aonde que a gente ganha? Aonde que a gente perde? Aonde que tem oportunidade? Né, eu acho que essa grande mudança fez com que o PM precise ter um mínimo de noção sobre isso, porque, putz, eu acho que tem oportunidades que você só vai entender se você souber. E às vezes elas... Né, beleza, você tem momentos que você recebe um push de a gente precisa ser mais eficiente, tudo bem. Mas, mesmo quando você não recebe esse push, se você entende como é o P&L daquele seu pedaço ali de produto, ou do produto inteiro, você vai entender que, às vezes, poxa, tem quick wins ali, tem pequenas coisas que, se a gente fizer, já trazem um puta impacto. Né? Então, eu acho que entender e garantir que você conhece esses detalhes sobre o seu domínio é muito importante, é básico, na verdade. Principalmente quando você vai ficando mais sênior e entende que as suas decisões, na verdade, impactam o negócio inteiro. Muito bom. Muitas empresas têm tentado gerenciar esse momento que a gente está procurando aí muita mais rentabilidade sobre o trabalho dos nossos times para brincar com diferentes composições. E aí agora, Pedro, queria entender um pouquinho existe um ratio chave para a gente pensar por tantos PMs eu preciso ter tantos engenheiros? Qual que é a mágica? Bom,
mágica não existe. E eu acho que varia muito com o domínio. Via de regra, para dar uma base, a gente normalmente pensa 1:6 ou 1:8, mais ou menos. Né? Um time saudável deveria estar mais ou menos assim. Pelo menos é assim que a gente aqui no Nubank pensa. A gente tem algumas variáveis nessa equação também que podem fazer essa proporção mudar. Por exemplo, dependendo do time, você vai ter um tech manager de engenharia que vai estar mais ou menos ativo, que vai assumir um bom pedaço do dia a dia. Né? Se a gente fosse pensar em extremos, num extremo você tem times em que o tech manager toca todo o dia a dia e o PM praticamente só vai entender, só vai participar do discovery, entender priorização. Você tem um outro extremo que o papel entre PM e tech manager mistura de uma forma que não necessariamente é ruim, né? Mas que o PM também vai estar lá tocando as cerimônias, vai estar lá escrevendo card, vai tocar o board. Né? Então, acho que tem algumas coisas aí que influenciam esse ratio. E acho que também, dependendo do domínio, sim, se você tiver domínios mais técnicos, normalmente a proporção de engenheiros deveria ser maior. Se você tiver domínios que você está muito mais customer facing, muito mais discovery, talvez você nem tenha tanta coisa para sair implementando correndo. Você vai precisar, tá ok você ter menos engenheiros, potencialmente mais design ou alguma coisa assim. Né? A proporção de designer, essa é mais difícil de arriscar, mas eu colocaria mais ou menos por aí também. Então, eu acho que depende muito do contexto e de como a empresa opera. Se a gente fosse pensar, né, empresas que têm processos mais rígidos, mais burocráticas em algum ponto, você vai precisar que o PM gaste mais energia para meramente manter a coisa rodando. Tem algumas coisas aí que também deveriam influenciar. Algo para adicionar, Gabriel? Acho que eu concordo, assim, eu acho que todo mundo busca muito esse ratio, né? Acho que é uma coisa que a gente passa bastante tempo discutindo, quando que traz mais PM, quando que traz mais engenheiro e tal, mas eu acho que no fundo tem que olhar domínio a domínio e entender quais são suas próximas hipóteses e se o ratio que está ali consegue tocar aquilo ou se você precisa crescer o time, assim, acho que é isso. Posso adicionar mais uma outra coisa que me ocorreu? Assim, eu acho que um termômetro interessante é quantas coisas esse time está conseguindo fazer ao mesmo tempo. Por quê? Normalmente, um time saudável deveria fazer, sei lá, uma, se for enorme, duas, no máximo três. Né? Senão vai começar a ficar confuso. A gente já teve vários exemplos em que o time começa a crescer e ele quase que roda em tracks paralelos. E está tudo bem, desde que todo esteja organizado, quem está focando no quê, e você evite aquela coisa de 5, 6 coisas ao mesmo tempo e nada andando. E aí eu acho que o seu termômetro vai ser, tá dando para suportar, né, pensando num time grande que tem múltiplas coisas ao mesmo tempo. O PM consegue entender tudo que está acontecendo, consegue suportar, é bem normal, chega um momento que o PM ou ele enlouquece, ou ele deixa coisas cair, ou ele não vai ter profundidade em tudo, aquilo já é um sinal que, puta, passou do ratio, entendeu? Talvez a gente devesse pensar em começar a quebrar esse time, ou trazer mais uma pessoa, ou rearranjar de alguma forma. Total. Eu vejo muito também que eu acho que tem um fator de stakeholder management que a gente não fala muito dos ratios, mas acho que tem alguns squads que eles acabam sendo principalmente, talvez vocês estejam vivendo isso agora, de estar fazendo expansão internacional, e aí, putz, você tem que ao mesmo tempo resolver coisas de regulação de Brasil, México e Colômbia, e um PM é responsável pelo fluxo que vai ser impactado por todos eles ali. E acho que esse também é um ratio relevante que muitas vezes fica esquecido, mas que dependendo da squad, dependendo do nível de entendimento que você tem que ter e stakeholder management que você tem que ter, eu acho que pode acabar pesando um pouco mais para o lado de PM do que para o lado de engenharia. E como é que a gente pode pensar a contribuição das pessoas de data no meio da composição desses times? Assim, quais que são as desvantagens ou vantagens de ter pessoas especializadas para cada time ou por vários times? Qual que é a visão de vocês sobre essa contribuição? Eu vejo mais vantagem do que desvantagem. Assim, eu acho que é bem, até pela formação de produto que eu tive de ter tido alguma experiência aqui, você não tem nada de data ou de BI, ou, enfim, o time que for te ajudando ali a entender os dados e analisar os dados, eu acho que você acaba perdendo
e acaba overloading um pouco o PM de tomar um pouco mais esse espaço, assim, principalmente quando a gente fala de PMs mais júnior se expandirem para, ao mesmo tempo, estar fazendo a gestão do backlog, a priorização, o entendimento de dados, stakeholder management e tal, acho que acaba ficando algo um pouco pesado. Eu já tive alguns times onde ter muitas pessoas de dados também criou algum tipo de desentendimento de quem de fato toma decisão e como tomar decisão quando os dados não necessariamente são tão óbvios assim, sabe? E acho que isso gera muita ineficiência. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que você tem que ter minimamente alguém de dados dando suporte para aquele time e ajudando a orientar, a focar no que vai de fato trazer mais valor e tudo mais, mas acho que tem que tomar um cuidado para não ir para um mundo onde você acaba perdendo eficiência na sua tomada de decisão por estar overloaded com muito dado, sabe? Eu já vi isso acontecer também. Boa, concordo. Adicionaria alguns pontos só. Acho que assim, lógico que é bom você ter alguém de dados. Entendo que não vai ser a realidade sempre, principalmente quando você está em lugares menores. E acho que é ok o PM correr atrás de, sei lá, 70%, 80% da informação, né, que ele precisa para tomar a decisão. Acho que a gente tem que conseguir ter uma cultura que o time está informado pelos dados. Isso não significa que ele tem que ter a informação perfeita, né? E aí eu acho que é o ponto que começa a ficar complicado. Se você entende, se a sua estrutura faz com que, poxa, para eu tomar uma decisão que deveria ser simples, eu precisei entrar na fila do time de dados e eu vou ter essa resposta daqui a 2 semanas, sei lá, alguma coisa assim, o incentivo é para que da próxima vez eu nem olhe para os dados e tome a decisão. Isso é ruim. Você deveria ter um equilíbrio do tipo, putz, a gente tem 80% da informação, eu tenho uma ordem de grandeza de que nesse estágio do funil é mais ou menos tanto, aqui é mais ou menos tanto, mesmo que eu não consiga saber as quebras exatas, os números exatos. Né? E aí eu acho que, poxa, a gente tem ferramentas de analytics que o PM deveria conseguir usar com alguma facilidade, mesmo que no máximo exija um pouquinho de treinamento. Lógico que é muito bom quando você tem alguém no time, você pode dizer, a gente precisa dessa informação, dessa análise, blá, 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 e a pessoa consegue, né, ir lá, correr atrás e devolver super completo. Mas, pelo outro lado, eu acho que é esse equilíbrio. Assim, você deveria ter informação suficiente para embasar a decisão, mas não levar tempo demais, senão você vai ficar lento ou corre o risco de criar o incentivo para você não ir atrás dos dados e só tomar a decisão, dado que isso iria atrasar ou alguma coisa do tipo. Boa. Bom, eu já brinquei que vocês serão empreendedores, né? Agora a gente vai virar a brincadeira. Empreendedora vou ser eu. Eu acabei de levantar 10 milhões de dólares e vocês vão ser os meus advisors. Que práticas que eu tenho que considerar para eu saber o quanto que eu queimo desse dinheiro que eu acabei de receber, que coisas que eu tenho que ficar de olho para saber se eu estou de fato crescendo para onde eu quero ir ou se eu preciso segurar um pouco e parar de queimar dinheiro. Quem quer arriscar? Bom, né, esses exercícios teóricos são ótimos, porque, enfim... Nada errado, né? Não, exato, posso dizer o que eu quiser aqui. Bom, primeiro, quanto você deveria queimar? O mínimo que você puder, enquanto você não tem algo sólido, né? Mas talvez eu acho que a gente volta para o ponto do funil, né? Você quer garantir que você vai andar numa velocidade que você consegue experimentar e iterar rápido e que está ficando de pé, né? E que as pessoas não estão entrando e indo embora depois. Eu acho que o que te dá a confiança para botar o pé no acelerador é olhar o modelo e ver, ficou de pé, os clientes que entraram continuam usando, eles estão felizes. E no final do dia eu estou resolvendo a dor que eu queria resolver. Acho que o quanto que você vai gastar, eu tenderia a tentar minimizar isso enquanto não está de pé, né? Porque é muito perigoso você gastar e querer acelerar o crescimento sem estar confiante de que aquele crescimento vai se manter, de que não vai passar um mês e todo mundo que entrou vai sair e aí eu joguei dinheiro fora. Então, é mais ou menos isso que eu tentaria olhar para as métricas de, putz, muito retenção e muito funil para garantir que é isso, que as pessoas que eu construí algo que resolve o suficiente o problema e que mantém as pessoas engajadas.
mesmo que talvez isso não tenha monetização clara, mas o cliente tem que estar ficando, pelo menos isso. Eu tenho um amigo que levantou seed há uns 12 meses, mais ou menos. E eu falo com ele pelo menos uma vez por semana, assim, e acho que é muito esse desafio que ele vive, como equilibrar o quanto ele está gastando com o que ele está construindo ali. E ele não tem market fit, ele tem um produto que quem usa ama. Então, assim, acho que a primeira métrica legal é essa questão de satisfação. Assim, ele tem um nível de satisfação muito, muito alto. Ele tem um nível de retenção muito, muito alto. Então, acho que essa é a segunda métrica. As pessoas amam, usam e não saem a partir do momento que ele tem lá. Ele tem uma ativação baixíssima. Assim. Então, ele não consegue trazer pessoas para dentro para usar e entender mais. E o dilema dele está muito em onde investir, e nem é tanto sobre a construção em si do produto, né? Porque ele já tem um nível de satisfação muito alto, e aí ele falou, cara, agora eu vou investir em growth, aí trouxe uma equipe de marketing para fazer comunicação, teste AB e tudo mais para crescer, e não se pagou. E aí ele ainda precisa mexer em growth, mas ele falou, não, eu vou agora reduzir esse time de marketing, porque o meu produto ele ainda não está bom o suficiente para, de fato, conseguir atrair num funil mais eficiente e mais rápido. E aí ele realocou o dinheiro para ali. Então, eu acho que talvez o principal advisor para você que acabou de conseguir 10 milhões garante que você tem controle de como esses 10 milhões estão sendo alocados, sabe? É óbvio que você não vai conseguir ter todos os detalhes possíveis e tal, mas você precisa saber como está teu burn rate, quanto tempo você consegue manter, o que falta, de fato, qual é a métrica-chave que você precisa mexer para conseguir e tudo mais, mas acho que é algo em torno disso, growth, satisfação e retention, acho que são bem chaves. Assim. Gente, muitas boas dicas. Eu estou aqui tentando me lembrar de tudo para quando eu empreender. A gente está chegando aqui no final do nosso momento aqui do painel. Eu vou pedir para vocês começarem a pensar as perguntas que vocês querem fazer para eles, porque eu vou fazer a minha última. E aí, eu vou ser bem egoísta. A gente, como pessoa de produto, a gente vive ocupado, a agenda está cheia o tempo todo, e a gente está tentando fazer multitasking, né? Então, a gente está aprendendo enquanto a gente está trabalhando com os nossos times. Eu gosto, pessoalmente, de ficar escutando podcast quando eu estou caminhando, quando eu estou na academia fazendo alguma outra coisa. Mas eu queria saber de vocês aqui, para compartilhar com a galera, quais que são as tendências que vocês estão ficando de olho e o que tem aí, assim, de quente na América Latina e que a gente pode conectar com o nosso trabalho no dia a dia, nos times de produto. Tô all in em cripto, assim, então nem é tão necessariamente sobre o trabalho de produto, mas eu entrei na Bitso há 1 ano e pouquinho agora e eu sabia muito pouco de cripto. E eu estou desde então mergulhando podcast, artigo e tudo, tentando entender tudo o que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, apesar do funding de cripto ter fugido um pouco recentemente. Mas tem muita coisa acontecendo, assim. Então acho que meu podcast tá muito em torno disso, assim. Não sei o que você tem aí. Boa. Eu não tenho muito mais. Estou pensando como não ser clichê e acho que talvez sendo clichê e cravando um ponto, eu acho que, enfim, vamos falar de AI, ChatGPT e tudo mais, né? Eu acho que a gente ainda está entendendo o quanto isso se aplica ao trabalho de produto, mas a minha aposta é que se aplica bastante. Em muitas das tarefas maçantes, seja de análise, seja de estruturar, preparar documento, como que eu deixo mais, nem que seja para, como que eu deixo mais clara essa comunicação. Eu acho que tem muita coisa aí que pode fazer a gente ganhar tempo no nosso trabalho no dia a dia, no que seria mais o trabalho braçal, vamos dizer assim, ou seja o estruturar, comunicar, até o entender a análise no mais macro. Assim. Eu acho que a gente, como comunidade, ainda está engatinhando e entendendo isso. E, lógico, né, tem um problema que todo mundo espero que saiba, que é quando você coloca alguma coisa, você tem que saber que, espero que isso pode virar uma informação pública ou alguma coisa assim, então tem que tomar esse cuidado.
mas eu acho que tem muita coisa de, nem que seja no preparar a apresentação, no olhar para uma massa de dados complexa ou coisas assim, que eu acho que a gente pode usar como ferramenta para ganhar tempo ali. Então, se eu fosse cravar, eu cravaria por aí. Muito boa. Você falou disso, eu lembrei, tem uma head de compliance que trabalha lá com a gente, e quando veio a primeira onda do boom do ChatGPT, ela falou mal do ChatGPT em todos os canais do Slack, assim, todos. E hoje eu tive uma reunião com ela, e aí ela falou, não, porque o regulador pediu uma política assim, não sei o que, blá, blá, joguei no ChatGPT, peguei uma primeira versão, refinei e mandei, assim, então, acho que é nesse nível de transformação, e com certeza é clichê, mas não dá para fugir, assim, de entender a AI e os impactos que vão ter. Perfeito. Então, chegou a vez de vocês. Eu queria ver quem tem uma pergunta. A gente vai entregar esse microfone aqui. Edu. Uma bem rápida, na verdade. Talvez comparando as situações, imagino que uma empresa um pouco menor e mais experimental e uma empresa já mais consolidada, talvez uma pergunta também um pouco clichê, mas que no meu caso aqui eu lido bastante com isso. Até que ponto vai a autonomia dos PMs, dos times de vocês, no que eles estão fazendo de fato? Se tem a ver com a maturidade, se tem a ver com momentos, se tem a ver com o tipo de produto que ele está tocando? Essa não é uma pergunta simples. Não. Poxa, tem duas formas para mim de encarar. Eu acho que um time saudável, ele vai saber o que ele está otimizando, ele vai saber qual é a métrica, e ele deveria ter 90% de autonomia, vamos falar assim, para chegar em, qual é a nossa aposta para chegar lá. Porém, tem uma outra ótica que eu acho que vai ficando maior quando a empresa cresce, que é, ninguém tem 100% de autonomia. No final do dia, se você escalar, você chega no CEO e o CEO vai chegar no board. Então, qual que é o ponto aqui? Eu acho que os times têm que ter autonomia, assumindo que a gente combinou para onde a gente está indo, mas é lógico que você sempre você pode ter situações em que, poxa, me explica direito, eu não estou muito confiante de que essa estratégia de você está fazendo sentido. Vamos conversar, vamos entender, porque à medida que você vai subindo nessa cadeia de management, a pessoa que está em cima sempre é responsável pelo que o time está fazendo. Então, também não dá para idealizar e dizer, não, o time vai ter 100%. Ele vai ter 100% se a pessoa que estiver em cima concordar com o que ela estiver fazendo. Né? E é lógico que eu acho que é importante que os times tenham, sim, um bom nível de autonomia, mas isso vai exigir que o destino onde a gente quer chegar esteja bem alinhado. Aí não tem problema, aí é uma discussão meio de, entre A e B, o que a gente aposta que vai chegar mais, que vai dar mais resultado, blá, 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 mas é uma discussão mais fácil. O problema é quando não é claro, e aí o time precisa toda hora subir e dizer, mas é para cá que eu vou, é para lá que eu vou. Aí eu acho que é ruim. Mas, então, via de regra, eu tentaria olhar assim. Eu acho que outra coisa que eu adicionaria, esse ponto de autonomia, eu acho que também varia muito de pessoa para pessoa, o que é se sentir autônomo, sabe? E eu já tive casos que eu quero tomar todas as decisões, definir o roadmap, seguir em frente e ser fully autônomo para conseguir entregar e fazer. E tem pessoas que é muito mais, tipo, cara, me deixa trabalhar, entregar o meu negócio e não fica me pedindo para ficar reportando, fazendo alinhamento, levando para product review a cada pequena interação e tudo mais, porque eu quero ter meu tempo para criar e executar e tocar em frente, assim. E eu acho que tem um elemento de entender o que é autonomia para você e aí conseguir alinhar isso, enfim, com o teu gestor, com a tua organização, porque eu acho que é possível se criar modelos autônomos, mesmo que talvez a autonomia organizacional não seja tão grande assim. A gente vive muito isso na Bitso, assim. O que é o outro ponto disso? A autonomia depende muito de resultado. Assim. Se você está num time que está mandando bem, que está conseguindo crescer, que está conseguindo atingir os resultados, é muito mais fácil esse time ser autônomo e conseguir tocar as coisas em paz, sabe? E nem sempre os resultados só dependem do time. Muitas vezes tem uma questão de mercado, cripto super volátil. A gente vê que um dos principais influenciadores é o preço do Bitcoin. Então,
é difícil você conseguir um nível de autonomia tão grande para todos os times que estão lá dentro, sabe? Mas eu acho que mesmo no contexto de não necessariamente você ter aquela autonomia organizacional que permite com que o PM vá sozinho, eu acho que existe um papel dos líderes de produto de garantirem que os times dele têm o direcionamento e o alinhamento para conseguir executar com foco e em paz, assim, sabe? E se divertindo, porque a gente está em produto porque é legal construir produto, né? Quando vira chato, é um porre. Vou só adicionar um ponto que eu lembrei você falando. Bom, primeiro, quando a gente fala autonomia, tem duas coisas. Tem uma que é mais tática, que é o fantasma do micromanagement. Até onde eu vou chegar e dar autonomia para o time fazer do jeito dele. Aqui eu acho que é bem o ponto que você falou, a autonomia é conquistada. O time que está andando bem, a tendência é que o manager vai falar, toca aí e me avisa, levanta a mão se você precisar, me avisa onde você está andando. Quando o time não está legal, você nunca pode, né, achar ruim ou esperar que a pessoa de cima não vai chegar e dizer, me mostra direito aí, deixa eu entender esse seu plano, isso aqui andou, e furar um pouco essa fronteira do micromanagement. Então, eu acho que tem essa questão de que a autonomia tem que ser conquistada de certa forma. Normalmente, times júniores, às vezes você tem, poxa, tem uma desconfiança ali e a pessoa está tipo, poxa, você está me microgerenciando. Talvez esteja, e eu acho que, dependendo, o manager vai ter que fazer isso até ele garantir que está andando bem. Então, essa é uma das conversas de autonomia. A outra é para cima, tipo, quem toma a decisão? Quem é o decision maker? Que eu acho que conecta com o ponto antes. Eu lembrei do Arthur, que, enfim, o Arthur foi GM dando conta também, né? Exato, do Gabs aqui. E eu lembro que ele fez um frame muito bom. Ele falou, cara, no final do dia, o grande decisor vai ser o Davi ou vai ser o board. Né? Se ele discordar de alguma coisa, ele vai ser o decisor. E o nosso papel, seja quem está no time, seja o GM dando conta, ou seja, vai ser quebrar o problema e ir com uma recomendação. Dizer, olha, a gente pensou, a gente avaliou aqui e a gente acha que é para cá. Tem muitas coisas que você não vai precisar fazer esse processo e aí só vai confiar que o time está seguindo. Tem coisas que o time vai levantar e vai dizer, olha, a gente analisou, blá, 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 A, B, a gente acha que deveria ir por aqui, beleza? Beleza. Às vezes essa aprovação vem do manager direto, às vezes essa aprovação vai ter que vir do CEO da empresa. Né? Mas, no final do dia, eu acho que dá para quebrar um pouquinho assim. E acho que a autonomia, no fundo, ela só vai existir se a forma como o Davi pensa está com princípios alinhados da forma como o Arthur pensa, da forma como o Pedro pensa e aí da forma como eu penso. Porque, senão, se você tem princípios que não estão claros ali de como a decisão é tomada, aí esquece, aí vai ser um inferno na vida para você conseguir definir qual é a visão. Tu chegou no ponto até, desculpa, no ponto que eu ia comentar. Acho que essa visão está muito clara e alinhada, daí a autonomia ela fica mais fluida, perfeitamente. Minha dúvida é mais que, assim, acho que uma das competências, se não a competência mais importante num PM, é saber se relacionar. E se relacionar, acho que é afetado, é um pilar que é afetado por diversos fatores organizacionais, seja o modelo de trabalho, seja o modelo de negócio, o momento da empresa, senioridade das pessoas, enfim. E a minha dúvida é mais assim, quais dicas vocês dão para manter esse time, de fato, engajado e motivado para continuar desenvolvendo e executando os novos desenvolvimentos que a gente tem, e pensando no cenário mais caótico, tipo, empresa early stage, não tem product market fit, galera está confusa, todo mundo está surtando, remoto, enfim, caos. Tipo, quais as coisas que vocês acham que são importantes a gente se atentar para manter esse time engajado, motivado e alinhado com o negócio que a gente quer chegar, né, com o produto que a gente quer criar? Vou começar. Eu acho que tem algumas coisas assim. Acho que primeiro tem que ter um equilíbrio entre o quão transparente você é com o time, porque você não pode fingir que está tudo bem se não está, porque você não vai conseguir ser natural, você não vai conseguir ser você mesmo e, enfim, passar ali a tua própria vulnerabilidade, a tua própria insegurança do momento que você está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar as pessoas em pânico, assim, né? Porque se você entrar em pânico e seu time entrar em pânico, aí vai começar todo mundo a fugir, todo mundo a fazer outras coisas e vai ser muito difícil. Então, acho que tem um trabalho que muitas vezes é até fora do próprio trabalho, mas que tem um próprio autoconhecimento seu de entender quais são seus próprios gatilhos
de frustração, de burnout, de tudo mais, para você conseguir evitar que aqueles gatilhos sejam atingidos e que você consiga, no dia a dia, manter um clima bom de trabalho. Assim, acho que isso é super importante. O outro fator é você precisa gostar do que você está fazendo e da dificuldade que você tem, sabe? Você tem que encarar... enfim, um ponto que eu discuto muito na minha própria terapia e que eu já passei muito por é a questão política organizacional. Para mim é uma coisa que já me pegou muito, assim. Eu sempre busquei muita coerência, sabe? Tipo, putz, se aquela pessoa está falando isso e aquela não está, eu vivo um dilema ali, uma ansiedade que me mata. E você precisa passar a gostar disso. Você precisa passar a gostar de ver pessoas que não necessariamente são coerentes e ajudar elas a achar alguma coerência ou viver na coerência e tomar decisão daquele jeito mesmo. E se você não consegue gostar daquele ambiente que você está, você vai ter muita dificuldade de se relacionar bem com o time e de se relacionar bem com a empresa, sabe? Então, eu acho que tem uma questão de ser bem pragmático de qual que é a realidade que você está e achar a tua energia naquela realidade, sabe? Então, putz, tá difícil atingir resultado, mas você gosta da daily porque você aprende o que cada um está fazendo, foca em fazer aquele momento legal, fazer aquilo ser divertido para você, para o seu time e tudo mais, para você conseguir criar essa confiança e criar esse relacionamento com eles para aquilo andar, sabe? E garante que a tua agenda, ela de alguma forma reflete esses lugares onde você encontra energia e traz positividade para o teu time conseguir gostar do que eles estão fazendo, apesar dos desafios, assim, porque senão realmente fica muito, muito difícil. Eu quero ajudar a responder isso. 2 pontos que eu acho que são super importantes. Assim, o primeiro, quando a gente fala de sustentabilidade, isso significa coisas diferentes para todo mundo, né? Então, ultimamente para mim significa que eu vou ter uma rotina no meu trabalho e que de vez em quando eu vou ter um espaço para jogar um esporte, para fazer alguma coisa. Para outra pessoa pode ser um Netflix, pode ser uma cachaça, pode ser N coisas, e cada um tem que procurar a sua sustentabilidade de forma pessoal, né? E o segundo ponto é que eu acho que a gente, como líder, a gente precisa entender o lado humano das pessoas que a gente lidera. Então, cada um vai estar inserido dentro de um sonho maior, que é o sucesso da empresa, mas procurando algo para si mesmo. E às vezes esse algo eu quero aprender de cripto, por exemplo. Às vezes eu quero ganhar um salário melhor para ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes eu quero ter uma exposição que uma marca legal vai me dar. Então, a gente conseguir tomar o tempo para conhecer as pessoas do nosso time e entender o que motiva elas, vai permitir que, ao longo da jornada, a gente consiga ir puxando as pessoas para manter essa cadência, e quando o bicho está pegando, a gente conseguir relembrar, olha, seu sonho era aquele, a gente está construindo junto, sabe? Boa. Vou complementar com só um ponto, mas acho que vocês descobriram muito bem. Tem 2 coisas. Confiança. Você precisa construir uma relação de confiança com o time. Né? E eles têm que entender que quando você está discutindo, quando você está levando um top-down, qualquer coisa assim, você está lá brigando pelo que é o melhor pelo time. E é essa confiança que é uma moeda que às vezes você vai ter que usar um pouco, gastar ou construir. Né? Eu acho que o que não pode acontecer é ou você passar por cima, ou você não explicar, ou você não dar o contexto. Eu acho que no final, eu falei de 2, né? Confiança, e a segunda é o time tem que estar enxergando para onde a gente está indo. Né? E eles têm que entender que, poxa, aquilo que a gente tem que fazer é o que a gente acha que é o melhor para onde a gente quer chegar. Não necessariamente a gente vai concordar, e às vezes você também não vai concordar. Mas aí, eu acho que no mínimo, vamos imaginar que você tomou um top-down. Eu acho que você, como manager ou naquele papel, você precisa entender de onde aquilo veio. Muitas vezes, um top-down vem de alguém que ou não tem todo o contexto ou tem preguiça de explicar. Mas é muito provável que a pessoa que mandou o top-down acredita que aquilo é o melhor, ou que aquilo precisa ser feito, ou que aquilo é mais importante que tal outra coisa. E você precisa entender isso para, primeiro, discutir, se você discordar, mas depois para explicar para o time. Vou dar um exemplo. Tem que fazer, sei lá, uma tarefa regulatória. Gente, tem que fazer, senão não tem empresa. Né?
Puta, não é legal, eu preferia também estar fazendo outras coisas, mas vocês entendem que se a gente não fizer isso, sei lá o Banco Central vai vir aqui e vai brigar com a gente? Poxa, a gente não quer. Então, assim, eu acho que no final do dia, primeiro você tem que tentar entender como que aquilo está conectado com o macro e ajudar o time a entender, e pode até ser que você não concorde, mas você, putz, acho que esse plano é ruim, acho que essa hipótese é ruim por causa de XYZ, blá, blá, blá. Mas beleza, mas pelo menos você tem que conseguir explicar para o time o racional por trás. Né? É muito ruim, tipo, vamos fazer porque eu quero, sem contexto. Porque se o time desconecta desse propósito, a sua vida fica muito mais difícil e a dinâmica fica muito mais difícil. E, enfim. Eu lembrei de mais uma enquanto você estava falando, que acho que tem uma questão da integração da liderança ali também, sabe? O PM, o Tech Lead e, sei lá, talvez a pessoa de design ali, o designer, dependendo da formação do squad também. Esse trio tem que ter um nível de confiança extremo, assim. Puta, se essa confiança não existe, isso desce para o time, quebra, e alinhamento também, e não, assim, não deixa de contar o quanto essas dinâmicas de team building, de team agreements, esse tipo de coisa, o quanto isso é importante, assim, sabe? Eu já entrei, acho que a gente nunca fez, aliás, agora que eu estou falando, mas já entrei em times que nunca passaram por isso, e que só quando isso aconteceu, as pessoas sentaram e entenderam de fato ali as motivações, como elas querem ser tratadas e tal, que o negócio realmente foi para frente, assim. Então vale a pena investir. Temos mais alguma pergunta? Boa. Tem 2 pessoas estão para pergunta só? Ou tem mais uma? 3, 4. Tá bom? Preciso que vocês pensem um número de 1 a 10, tá? E você vai ser o escrivano. Quem era? Não vale repetir, tá? Não, a gente está repetindo, vai, foca. 4, ganhou. Isso. Escrivano, concorda? Foi 4 que falei? É isso, que não tem trampa não. Parabéns. Estou com sorte hoje. Marco da Pismo. Falando sobre expansão internacional, e até aproveitando aqui, Product Latam, acho que um tema Latam aqui, até falando de Brasil, México, Colômbia, por exemplo, que vocês citaram. Eu queria perguntar um pouco aqui de lições aprendidas e desafios de expansão internacional de times de produtos e de squads também, basicamente, principalmente pensando no melhor formato de fazer isso em 2 vieses aqui. Um viés mais centralizado e um mais descentralizado, sendo centralizado que você tem um time de algum país que acaba conduzindo um pouco mais o padrão de condução dos demais países, até para aproveitar um guideline de produto, de engenharia, tudo mais, e expandir para os demais países que a empresa está indo. E outro viés aqui mais descentralizado, principalmente para aproveitar times que tenham já conhecimento e experiência em outros países. Até pegando aqui, por exemplo, o México e Colômbia, que vocês citaram. O que vocês entendem que seria uma melhor recomendação? Mais centralizado, mais descentralizado? Quais são as lições aprendidas? Quantas horas a gente tem de evento mais? Em 5 minutos, porque a gente quer dar espaço para a galera trocar uma ideia. Boa, tá bom. Cara, é difícil. Acho que tem algumas coisas pensando em lições aprendidas. Primeiro, se a gente for olhar teoricamente, o discurso vai ser: a gente quer plataformizar, a gente quer reaproveitar e, né, usar o máximo do que a gente construiu no país A para replicar no país B sem gerar retrabalho. Mas na prática, às vezes você tem um incentivo para a gente quer fazer o país B rodar logo e a gente está disposto a comprar uma dívida técnica que a gente vai pagar depois. Qual que é o certo? Um equilíbrio. Idealmente é isso. Eu acho que tem de lições aprendidas. Eu acho que, primeiro, o natural vai ser, usando bem o caso do Nubank, que o país A tem as suas prioridades e o país B tem as suas prioridades e elas não são iguais. Então, se a gente pudesse ter tudo, a gente ia querer as 2 coisas, o que não dá. Eu acho que, para mim, uma lição é, primeiro, você não pode deixar isso descolar muito, porque
se você corre o risco de criar 2 culturas e 2 produtos, né? E aí, quando você vai tentar pagar a dívida técnica, ou juntar, ou reaproveitar, você vai entender que o buraco é muito mais embaixo. Então, eu acho que o máximo que você conseguir proporcionar de integração, mesmo que os times estejam trabalhando em coisas diferentes, é muito importante. Porque o país A vai dizer, não, putz, eu te ajudo aqui, ou talvez você possa aproveitar isso aqui, e vai ajudar o país B a navegar num domínio que é novo para ele. Pelo outro lado, o país A, o quanto antes, tem que também conseguir entender a realidade do país B, para que o que ele está fazendo ele já consiga se preocupar com como vai encaixar no futuro, ou que erros que o país A cometeu e que o país B deveria evitar. Então, tentar buscar essa integração o quanto antes, para evitar que as coisas vão divergir muito e você vai ter quase que 2 empresas na mesma empresa. Né? Acho que assim, se eu fosse resumir, eu começaria por aí, mas é um assunto que tem bastante coisa que a gente pode falar. A gente também investe muito tempo nesse problema lá. Eu acho que o meu maior aprendizado de onde eu estou hoje é que você tem que ter o objetivo e o accountability muito bem definido de como que essa expansão vai ser feita, assim. Acho que muitas empresas, na verdade, às vezes elas pensam na expansão internacional e elas já vão no modelo, putz, deixa eu trazer aqui o country manager desse país, o product leader desse país, o engineer leader desse país e tudo mais, e não necessariamente ela monta toda a estrutura para que isso seja viável, assim, que isso aconteça. E aí você acaba criando essa dinâmica de priorização que fica batendo cabeça, sabe? Tipo, o país quer fazer isso, a central quer fazer aquilo, e aquilo é muito mais importante, porque aquilo já tem uma base de 10 milhões de clientes, então o ROI sempre vai fazer mais sentido fazer no país de origem do que no país destino. Então, se você tem o foco de fazer a expansão internacional, acho que a coisa mais importante é aliar a empresa e as áreas principais que vão tocar isso, para que aquele objetivo de fato aconteça e você consiga entregar aquilo, assim, porque senão você vai bater muito cabeça em como fazer esse roadmap ser priorizado, como fazer isso acontecer e tudo mais, e não deixar de ouvir os trade-offs também, porque eu acho que é muito fácil tomar a decisão de, putz, eu vou para o próximo país, achando que eu vou fazer tudo que eu estava planejando fazer aqui no país original, sabe? E dificilmente você vai conseguir fazer isso. Temos tempo para uma última? Encerramos por aqui? Ok, a gente quer dar mais uns 30 minutos para que vocês tenham a oportunidade de comer as comidinhas gostosas que o Nubank ofereceu para a gente essa noite, as bebidas, a gente conseguir fazer as perguntas que ainda não foram feitas. Mas, assim, essa é a nossa largada da comunidade aqui no Brasil. A gente tem pessoas que eu espero que nos estejam assistindo desde outros países da América Latina. A gente também está tendo tradução simultânea. E a gente tem a nossa comunidade no Slack. Então, a nossa ideia é ter mais encontros para frente. Então, vocês estão super convidados para participar tanto no canal do Slack quanto nos próximos eventos que a gente vai realizar. Eu e o Edu estamos aqui ajudando a coordenar, então a gente fica super à disposição para entender que coisas vocês gostariam de falar. A gente nas empresas tem muitos desafios e a gente tem aqui em São Paulo uma grande comunidade de pessoas que podem trazer temas e conhecimentos super interessantes. Então, fica aqui o convite, espero que vocês tenham gostado, a gente aceita qualquer feedback para a gente melhorar. Edu, você quer falar algo mais para o nosso encerramento? Acho que só peço para vocês um aplauso para Gabriel e Pedro, que dedicaram quinta noite. Obrigado a vocês. Para ficar aqui hoje. E a todo o time de Nubank, Leonardo aí no fundo, que organizou essa casa linda, com comida, com bebidas. Raquel e Caro Sassur, quando você veja o recording. Enfim, muito obrigado por vir todos vocês também e passar uma quinta noite, que puderem ter um barzinho, um jantar, assistindo um Netflix e aqui com a gente, ouvindo um pouco de produto. Obrigado, time. Obrigado, pessoal.